Nós podemos não ver, mas Deus está operando milagres, Deus está trabalhando em nosso favor. O apóstolo Paulo, ele, por mais que esteja passando dias difíceis, dias como aprendemos na manhã de ontem, em um naufrágio, em uma dificuldade, até mesmo perigos de morte estão rondando a vida do apóstolo Paulo e também daqueles que estavam na embarcação junto com ele. E o apóstolo Paulo tem a alegria de ouvir a voz de Deus através de um anjo que visita ele na madrugada e diz: fique tranquilo, porque vai ter perca do barco, vai ter perca de algumas coisas, mas vocês chegarão aonde eu quero. Deus queria que eles chegassem em Roma, Deus queria que eles chegassem até a pregação que Paulo faria em Roma e as pessoas que ali estivessem conhecessem Jesus Cristo e se convertessem ao Senhor. E o que me chama muita atenção sobre esse texto e todo o livro de Atos dos Apóstolos, que nós na verdade iniciamos esse estudo desde o capítulo 1, e olha só que bacana, nós estamos terminando hoje o livro de Atos dos Apóstolos. Quem acompanhou todos os dias, eu tenho até inclusive pessoas da nossa igreja, membros aqui de Pato Branco, que me falaram: pastor, nossa, como há assunto, como a gente cresce fazendo esse estudo em Atos. E eu quero dizer para você que quando nós iniciamos este propósito com a intenção de apresentar que uma igreja verdadeira, como é uma igreja verdadeira, como o que a igreja passa, o que a igreja enfrenta, né? Pensando em igreja, nas pessoas que ali frequentam, não as paredes da igreja, mas são muitas as adversidades, são muitas as situações que todos os dias tentam aplacar a nossa fé, tentam destruir as nossas esperanças, mas a palavra de Deus sempre ela vai reinar. A palavra diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo. E por mais que nós vejamos esses textos e vejamos que havia uma perseguição, de maneira que não haviam pecados nos apóstolos, não havia erros nestes homens, eles mesmo assim continuavam a ser perseguidos. Então, o que eu digo para você? Há pessoas, você que me assiste, talvez você já não vá mais a uma igreja, você não congrega mais. Isso deu-se por você talvez passar perseguições, e às vezes até dentro da igreja mesmo. Às vezes com pessoas mal intencionadas, pessoas que você não esperava que ela fizesse tal coisa que fez para você, e por isso você teve essa chateação, por isso você fechou seu coração para as coisas de Deus. Mas eu quero dizer para você que apesar de você ter passado essa perseguição, de você ter passado essas coisas que você não esperava encontrar no meio da igreja, eu quero dizer para você que aquele que anda com Deus, ele não olha para o lado. O Senhor chega a dizer para nós que aquele que olha para trás ficará igual a mulher de Ló, vai virar uma estátua de sal, vai parar, a vida espiritual para, a pessoa fica desanimada, ela não volta a crer mais, ela fica como tanto faz, como tanto fez. A Bíblia também diz, o próprio Senhor nos ensina, dizendo que o homem que começa a obra com o Senhor não pode recuar, não pode olhar para trás, porque senão este não é apto para o reino dos céus. Então você que olhou para as pessoas, você que viu pessoas te perseguindo, você falou: puxa, agora que eu sou de Jesus, eu tenho mais lutas, eu tenho mais batalhas todos os dias à minha porta, como antes de eu andar com o Senhor eu não tinha isso. Agora que eu busco a Deus, que eu vou para a igreja, agora que eu sou uma pessoa que estou tentando viver com o Senhor, vem tantas perseguições. O apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo diz: eu era o perseguidor, eu batia de frente com todo cristão, mas agora ele, pregando a palavra, está sendo perseguido de forma ferrenha, a ponto de até mesmo tentarem tirar a vida de Paulo. Mas agora ele chega na ilha de Malta, capítulo 28, e eu quero que você veja esses acontecimentos tão importantes para o nosso crescimento. Diz assim o versículo 1: havendo escapado, então,
souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Os gregos chamavam toda pessoa, por exemplo, do judeu chamava quem não fosse judeu de gentil. Já os gregos, eles chamavam as pessoas que não eram gregos, chamavam de bárbaros. Era como se fossem ali os nativos daquela ilha de Malta. Versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Veja como é as coisas, como é importante nós darmos atenção à palavra. A Bíblia diz que quando eu impor as mãos sobre os enfermos, nós os curaríamos em nome de Jesus. A Bíblia fala que se ainda nós bebêssemos algo mortífero, algo que foi colocado para nós como uma intenção de nos tirar a vida, não nos faria mal algum. E nós também temos poder para pisar na cabeça da serpente e nos escorpiões. Quando eles chegam à ilha de Malta, eles vêm do naufrágio, era um tempo de muito frio, era inverno. Era um tempo de inverno, muito frio, e você que talvez já esteve à beira do mar no período de inverno, é muito frio mesmo. Todos escaparam porque ouviram a palavra que Paulo dizia, ouviram as pregações que Paulo fez, apesar de no começo não terem dado atenção, mas por fim deram crédito, por isso todos que estavam no barco, ninguém morreu, todos foram guardados pelo Senhor. E quando acontece isso, a Bíblia fala que esses bárbaros, esses nativos dessa ilha de Malta, eles então se movem com compaixão, vendo a dureza que o mar teve com eles, o frio que eles estavam passando, tremendo de frio ali, em pleno caso de até mesmo alguns de terem hipotermia, eles correm, fazem um braseiro ali, fazem ali uma grande fogueira para aquecer as pessoas que estavam ali. E elas então não morrerem de frio, pensando no clima. Nós também podemos usar isso na nossa fé como também entendimento para os nossos dias. Há pessoas que elas estão frias, há pessoas que elas não estão se aquecendo no fogo de Deus. Eu gosto de comentar, quando falo desse assunto, eu gosto de falar do Pedro. A Bíblia fala que Pedro, ele estava com Jesus no dia que vieram os soldados romanos para prender Jesus, para poder então matá-lo. Só que a Bíblia fala que Pedro, quando teve a oportunidade de falar que andava com Jesus, ele negou Jesus 3 vezes. E as 3 vezes que ele negou sentado numa fogueira que estava aquecendo por causa do frio. E ali haviam pessoas que conjuravam também Jesus Cristo, que estavam também contra Jesus. Tem pessoas que elas só aquecem o entendimento dela com coisas que são maldosas, maliciosas. Você fica procurando na internet, né? Você fica aí procurando, por que isso aconteceu? Por que aquilo aconteceu? Você procura na internet, mas não examina as Escrituras. João 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque nelas vocês encontrarão o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. É na palavra de Deus. Comece a meditar, comece a ir para a igreja, procure uma boa igreja. Pastor, o senhor fala para a gente ir na igreja do Senhor. Eu chamo você para vir aqui, mas se você fala, pastor, eu não quero ir na igreja da graça, vá a uma igreja que vai pregar o evangelho, que vai te ensinar a verdade, que não vai colocar em você somente uma doutrina, somente dogmas humanos, mas que você possa ouvir a voz de Deus e ser aquecido pela palavra. Nada é tão gostoso quanto ouvir uma palavra que vem fortalecer, que vem como um bálsamo, que vem para purificar seu coração, que vem fortalecer a sua fé. Quantas pessoas não estão como Pedro, sendo aquecidos num fogo estranho, aquecidos num fogo que ali há pecadores, ali há pessoas condenando a prática da palavra, os ensinamentos do evangelho. Não se aqueça, não aqueça sua fé com essas coisas melindrosas, com essas coisas que fazem que o seu coração fique cada vez mais, ao invés de aproximar você de Deus, você fica mais distante. Então, comece a deixar de lado até ensinamentos ou até coisas que você aprendeu, que você sabe que isso não tem te fortalecido, tem sido até pior, na verdade. Dê atenção para as coisas de Deus, dê atenção ao Evangelho, leia as cartas de Paulo, leia as cartas de Pedro, de João.
Leia os evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, e você vai encontrar nessa leitura quanta coisa, quanto aquecimento de fé você vai ter, quanta palavra para poder aquecer a frieza que muitas vezes tenta rondar a nossa vida. Não pense você, por exemplo, que um pastor ou que, por exemplo, um cristão de muitos anos de conversão seja melhor do que outros ou tenha uma capacidade maior do que de outros. Pelo contrário, todos podem esfriar, todos podem passar um momento de inverno na sua vida espiritual. Por isso, nós temos que estar perto de quem está interessado em se aquecer no fogo de Deus. Esses bárbaros acenderam ali uma fogueira para aquecer a frieza do corpo deles. Eles estavam com frio. O Paulo percebeu que o frio aumentava, e eu só quero comentar uma coisa com você. Imagine que Paulo está dentro de um dos piores cenários que uma pessoa quer estar. Aliás, ninguém quer estar num cenário desse. Você está sendo julgado pelo que você não fez. Você está machucado porque te bateram tentando tirar de você informações das quais você não tem. Você só tem a falar a verdade de Cristo. Terceiro, ele está dentro de uma embarcação que ele avisa: nós não podemos sair dessa embarcação, nós temos que ficar aqui em Creta, porque se sairmos daqui nós vamos ter incomodação. Não ouviram? Não deram crédito às palavras de Paulo. Não deram crédito às palavras de Jesus. Então, o barco se perde até a ponto de 14 dias de embarcação. Pense, 14 dias sem comida, 14 dias esses homens estavam fracos, estavam já debilitados, estavam já sem hidratação, estavam sofrendo. Mas o Paulo diz: fique tranquilo, porque Deus disse que nenhum de nós nos perderemos. E aqueles que deram crédito, como a palavra diz, todos chegaram na ilha. Esteja perto de pessoas que estão perto de Deus. Procure uma igreja que tem um pastor que vai te pregar a palavra, que vai te ensinar, que não vai, desculpe a expressão que eu vou usar, que não vai encher linguiça, que não vai inventar, que vai lhe falar a verdade, ainda que seja doloroso para você, talvez deixar práticas, atitudes, mas que faça você ser moldada pela palavra de Deus. Que Deus molde sua vida, seus pensamentos, suas atitudes. O apóstolo Paulo, percebendo que eles estavam esfriando, o que Paulo faz? Ele toma uma decisão. A decisão dele é: eu preciso aquecer essas pessoas. E ele então vai pegar mais alguns gravetos, alguma madeira, alguma lenha, para colocar mais braseiro naquela. Eu sempre digo: sem lenha o fogo apaga. Está lá em Provérbios: sem lenha o fogo vai apagar. A lenha que nós usamos para aquecer nossa fé é a palavra de Deus. A palavra, todo dia vem aqui, venha para esse braseiro vivo aqui, vem aqui que aqui você se aquece. Venha para a palavra, esteja desperto para os ensinamentos da palavra de Deus. Quando Saulo de Tarso se converteu, ele teve o próprio Cristo diante dele, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? O Saulo, depois desse dia, ele se torna um pregador, se não o maior pregador, além de Jesus Cristo, o maior pregador do Evangelho a gentios. Que todos conhecem o Evangelho através de Paulo. E Paulo agora aquecendo homens presos, que tinham sim motivos para estar presos. Eram mais de 100 pessoas que estavam ali. Se você parar e pensar que essas pessoas tinham motivo para estar presas, o Paulo não tinha que cuidar delas. Paulo não tinha que se esforçar, ele tinha que cuidar dele. E pensando no individualismo de muitas pessoas, eu estando bem, o resto, estou nem aí. Mas nós não podemos ser assim. Se nós estamos tendo oportunidade de abençoar quem está perto de nós, nós temos que abençoar. A Bíblia fala que nós somos chamados para abençoar e não amaldiçoar. Eu já vi tanta gente amaldiçoando uma outra. Pais amaldiçoando seus filhos, filhos amaldiçoando seus pais, marido amaldiçoando a esposa amaldiçoando o marido. Gente, é tão triste falar isso para você. Você vê pessoas que querem a morte uma das outras. E o apóstolo Paulo, com todo amor, junta esses gravetos e vai aquecer a fé desses irmãos, aquecer o corpo deles, pensando em ajudar essas pessoas. Ele também estava no mesmo quadro. Ele também naufragou, ele também estava molhado, ele também estava com frio, mas ele entendeu que ele tinha que fazer alguma coisa.
Por mais que estejamos no mesmo barco e se naufragamos juntos, sempre tem que ter pessoas dispostas a levantar os que estão caídos ao seu lado. Eclesiastes fala, quando um cai, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro anima. Quando um está enfraquecendo, o outro fortalece pela palavra. E Paulo, tentando então fazer essa linda obra, diz então que uma serpente picou a sua mão. E quando essa serpente pica a sua mão, olha o que diz o versículo de número 4. E os bárbaros, os nativos da ilha de Malta, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam um para o outro: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Veja que, apesar de Paulo estar agora no local onde não há um julgamento, né? Ali não há, por exemplo, como ele estava lá diante de Agripa, diante do Félix, diante de Festo, diante daquele tribuno, ele não tem ninguém. Só tem ali, na verdade, todos os que naufragaram, o centurião, inclusive, também, que estava ali cuidando dos presos dentro do navio, todo mundo sofreu junto. E agora veio os bárbaros, vendo o Saulo se esforçar para ajudar as pessoas, ele é julgado e condenado como alguém homicida. Esse homem é um pecador, esse homem é um perturbado mesmo, porque olha o que está acontecendo com ele. Como que poderemos nós olhar para a vida de Jó e falar que Jó era um perturbado? Você teria capacidade de falar mal de Jó? Você teria capacidade de condenar a vida de Jó, que o próprio Deus, coloca para mim, por favor, na tela cheia, Jó capítulo 1, versículo 1, por favor, eu vou fazer uma leitura. Vamos ver se nós podemos bater de frente com o próprio Deus. Olha o que Deus fala sobre o Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Põe na tela aqui, por favor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E este homem sempre, quem fala essas palavras é o próprio Deus, se desviava do mal. Versículo 2. Versículo 2 agora. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos e 500 juntas de bois, 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. Pode voltar para mim. O que nós vemos sobre Jó? Jó defende, dá as qualidades de Jó. O próprio Deus dá as qualidades de Jó. Homem temente, homem que se desvia do mal. Quem pode falar que Jó era pecador? E houve amigos de Jó, entre aspas, né? Os amigos de Jó vieram condenar o Jó, dizendo, não, esse Jó é um pecador, a culpa é sua. Estão fazendo isso com o Saulo de Tarso agora, com o Paulo, né? O apóstolo Paulo, dizendo, olha, vendo que é homicida, porque saiu do naufrágio, ele ia morrer no naufrágio, ainda conseguiu escapar, agora vem uma víbora e pica a mão dele. Isso aí, homem, é Deus que quer a morte dele. É Deus que quer o mal desse homem. Tem pessoas assim que ela já olha a situação, a luta que a pessoa está passando, ela está condenando. Nem toda batalha que alguém passa é por conta de pecados. Há sim, muitas pessoas que estão sofrendo por causa dos seus pecados. Muitos. Mas o Paulo fazia o que de errado aqui? Quem é que pode falar que ele é culpado? Quem não conhece. Então não julgue o livro pela capa. Conheça primeiro, estude. Deus, eu quero saber mais da sua palavra. Aí o versículo 5 me chama muita atenção, que eu quero sempre poder fazer isso aqui na minha vida. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Sabe o que significa isso? Paulo está com Deus. E nós que andamos com Deus, colocamos a víbora, a serpente, o diabo no fogo. Nós temos que queimar o mal, nós temos que mandar o mal embora. Ainda que sejam grandiosas as perseguições, nós somos o povo que queimamos, é fogo na cabeça do diabo. Como que fazemos isso? Pela fé, pela oração, pela palavra. Agora Paulo fazendo isso, todos pensavam, veja vocês comigo, e eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando o parecer diziam, é um Deus. Então quer dizer, veja que eles viram tudo isso diante dos olhos deles e eles falam, meu Deus, esse homem é um Deus.
Ele escapou da tormenta do mar, escapou do frio. E agora o veneno da serpente não faz mal nenhum para ele. Ele mata a serpente no fogo. E aí eles começam a dizer, olha, este homem é um Deus. E olha o que acontece no versículo seguinte. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia algumas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu de estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, e os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Ou seja, eles tinham que continuar a embarcação, eles tinham que ir para Roma, preparar o barco, preparar tudo que eles precisavam, porque nessa ilha de Malta, o que acontece é que esse homem chamado Públio tem ali um parente que está doente, está com disenteria, está com problemas sérios, e o apóstolo Paulo vai e ora por ele e ele é curado. E aí o que me chama a atenção é que quando uma pessoa recebe uma palavra de Deus, quando uma pessoa de Deus é enviada, Deus começa a trazer as pessoas doentes, os enfermos, começa a trazer as pessoas que precisam de uma oração, de uma direção. Deus vai trazendo as pessoas. Deus vai trazendo as pessoas para perto. E quando trouxeram, veja que eles fizeram o que? Eles agiram de boa fé. Antes condenando Paulo, agora ajudando Paulo. Então é assim que funciona. Nós temos que aprender a mostrar o amor de Deus, ainda que haja perseguições, ou até mesmo muitas vezes falas das quais nós não fizemos. Pastor, estão me injuriando, estão fazendo um perjúrio contra mim, estão lutando contra mim, coisa que eu não fiz. Mostre o amor de Deus, mostre o amor do Senhor. Eu preciso terminar o versículo 11 agora. 3 meses depois partimos no navio de Alexandria. 3 meses depois partimos de um navio de Alexandria que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde indo costeando, viemos régio e soprando do dia depois vento sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro da praça de Ápio e a 3 vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo, se alegrou em ver alguns cristãos ali junto com ele. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. Já parou para pensar? Que o apóstolo Paulo, ele está recebendo, todos os presos foram colocados na prisão. O Paulo disse, você pode arrumar uma casa aí para você ficar em paz. Eu fico pensando que Paulo está ganhando esse crédito porque o centurião viu o que Deus fez pela vida de Paulo. Então o nosso testemunho, ele vai abrir portas. O nosso testemunho vai fazer que pessoas se constranjam a fazer algo por você. Quando? Quando você demonstra o poder de Deus, quando você mostra que é Deus que está na sua vida. Você, minha irmã, mostre a seu marido que você anda com Deus. Você não precisa mostrar no sentido de ele ficar, presta atenção no que eu estou fazendo. Não, você tem que mostrar pelas suas atitudes. A mulher ganha sua casa sem palavras. Nós temos que aprender a lutar com as armas da fé, a palavra de Deus. Versículo de número agora é o número 17. Diz assim: E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e junto a eles disse: Varões e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo de que acusar a minha nação. Então veja só, o que ele está dizendo? Olha, eu vim parar aqui porque me acusaram, estive diante de reis, estive diante de pessoas, de governadores, e não acharam pecado, não acharam falhas em mim. Mas eu me senti forçado a vir para cá, eu tive que vir para cá com vocês para ser julgado em Roma, porque os judeus, eles queriam a todo custo me matar.
Então Jesus quis que eu viesse para cá. Versículo de número 20. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. O que é a esperança de Israel? Jesus Cristo, a salvação do seu povo. Então eles lhes disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas alguma na Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Quer dizer, esses que estão ali diante de Paulo, judeus ali também junto com ele, eles também começam a declarar: olha, nós estamos ouvindo falar em todas as partes, não recebi carta sobre esse assunto seu peculiar, mas estamos sabendo que essa seita, ou seja, eles chamam a igreja de seita, eles condenam a igreja e diz: olha, todo mundo está sabendo disso aqui. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Paulo, então, dedicou todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Olha o exemplo para a gente aí. Olha o nosso exemplo. Não tem que ficar dormindo até meio-dia. Olha o nosso exemplo aqui, é levantar cedo para pregar a palavra, é ir visitar, é atender. Olha o exemplo que Paulo nos dá. Num tempo de cárcere, num tempo de prisão, eu acredito que o centurião que estava junto dele ia para onde Paulo ia. Pregava de manhã, de tarde, de noite, pregando a palavra para que as pessoas conhecessem a Cristo, apresentando a lei, os profetas e mostrando que todos eles apontavam para Jesus Cristo. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo: esta palavra bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma estendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis, porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e os curem. O Paulo fala: olha, o profeta Isaías disse que vocês iriam ver, mas não iriam crer. Vocês iriam ouvir, mas iam fazer de conta que estavam surdos. Vocês estão ouvindo, eu estou falando a verdade, mas vocês não dão crédito. Versículo de número 28. Seja, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. E havendo dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Mesmo nesse tempo tão difícil, ele sem impedimento nenhum pregava a palavra. E sabe o que me chama mais atenção nesse texto? É de saber que o apóstolo Paulo pregava sem nenhum impedimento e as pessoas vinham até a casa de Paulo. Vinham pessoas conhecer Jesus na casa do preso apóstolo Paulo. Como ele mesmo diz, o preso do Senhor. Ali, quantas cartas são descritas, enviadas aos seus discípulos, pastores, Timóteo, Filemão, Tito, tantas cartas que ele descreveu às igrejas. E assim, meus amados, nós terminamos o livro de Atos dos Apóstolos. Entendemos nós que nós temos que pregar, falar de Jesus. Este foi o princípio principal, o foco principal da igreja primitiva. A morte destes homens, o trabalho destes homens, a vida destes homens foi para que o nome de Jesus fosse conhecido. E este também deve ser o nosso propósito. A igreja tem que apresentar a Cristo como Salvador. E assim nós continuamos. E você pode fazer uma pesquisa em todos os livros do Novo Testamento. Você vai ver que todos terminam com amém, assim seja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não termina escrito amém, porque o ato do apóstolo continua acontecendo. Os atos até os dias de hoje, até a volta de Jesus, continuarão acontecendo. O livro de Atos não acabou. Por isso que o livro de Atos parece terminar como se não tivesse um fim de história, porque a história de Atos não termina. Nós continuamos essa história, eu, você, nós continuamos essa linda obra. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, a Ti eu apresento estas águas e consagro ao Senhor elas.
E peço que nelas, ó Deus, tenham a unção do céu para curar, para libertar, para operar as tuas maravilhas. Jesus, eu creio, Pai, assim como Públio, assim como também todos daquela ilha de Malta que estavam enfermos foram curados. Meu Pai, eu oro para que todos que estão enfermos em Pato Branco, todos que estão enfermos, ó Pai, em Beltrão, Dois Vizinhos, Coronel Vivida, Marmeleiro, pessoas, ó Pai, de Mariópolis, de Vitorino, de Francisco Beltrão, pessoas, ó Pai, de Capitão Leone das Marques, pessoas, ó Deus, de Santo Antônio do Sudoeste, Boa Vista da Aparecida, pessoas, ó Deus, da cidade de Salto do Lontra, Nova Prata, meu Deus, todos que nos acompanham agora, meu Deus, pelas redes sociais, alcançando meu Pai, quantos lugares o Senhor permitir que seja enviada essa mensagem, que haja acesso, ó Deus, aos corações. Meu Deus, que continuemos, ó Pai, não de maneira forçosa, mas com amor, com alegria, a pregar, a ensinar e mostrar que o poder de Deus está atrelado à fé, a crer na palavra. E eu creio, Jesus, que todos que oram comigo são curados de doenças incuráveis pela medicina, AIDS, a cânceres em estados terminal, metástase, nódulos, tumores. Jesus, toca agora. Passa com tua mão poderosa, Pai, arranca este mal. Coloque uma unção nestas águas para curar, ó Deus, estas pessoas que estão com problemas, ó Pai, de rinite, problemas alérgicos, problemas, ó Deus, de gripe, essa pessoa vive gripada. Meu Deus, coloca a tua mão poderosa nestas águas. E aqueles que destas águas beberem sejam livres de todo mal, em nome de Jesus. E se cremos, dizemos, eu creio, Jesus. Beba desta água comigo.